Então, a PEC da blindagem acaba de ser enterrada na CCJ do Senado em votação unânime pelos senadores. Colocando para vocês aqui, vocês estão vendo ali o quórum, 27 senadores. O presidente votando a favor, né? Sim, 26, não, 0. Então, por uma votação unânime, a CCJ do Senado está enterrando a PEC da blindagem. Trazendo aqui para vocês algumas informações. A gente vem fazendo essa discussão aqui, a Câmara aprovou a PEC da blindagem, passando aquele trator, como a gente viu na semana passada. Teve toda essa mobilização, toda essa reação ao absurdo que é o texto dessa proposta. O relator, Alessandro Vieira, veio a público dizer que ia encaminhar pela rejeição da PEC e depois de toda a reação, então, o Senado se mobiliza e enterra a PEC, trazendo informações do que acontece agora. Segundo o regimento, cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apenas comunicar o arquivamento dessa proposta. Não cabe recurso, tá? Informações que a gente tem aqui. A proposta não vai ser alvo de recurso para discussão em plenário, segundo as informações que eu estou recebendo aqui. Pelo regimento, cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, então, apenas comunicar o arquivamento. Otto Alencar, presidente da CCJ, disse que há o compromisso de Alcolumbre de votar hoje o que a assessoria nega e diz que o regimento é claro e que a PEC está enterrada. Então, trazendo as informações de agora para vocês lá do Senado Federal. O Otto Alencar está dizendo que há o compromisso de Alcolumbre de votar hoje, mas a assessoria está negando, segundo informações aqui da produção, e diz que o regimento é claro e que a PEC está, portanto, enterrada. Merval, o Senado se posiciona, então, depois de toda essa mobilização. Era inevitável isso, né? Porque realmente provocou esse abuso do Congresso provocou uma reação muito forte da sociedade, né? E é importante enfatizar isso. Não era uma demonstração da esquerda, embora a convocação inicial para essas manifestações tenha sido de entidades ligadas à esquerda. E você pode até avaliar que os artistas que estavam lá, na maioria, é de esquerda, mas isso não importa, porque grande parte desse público foi lá por indignação da sociedade. Não tem esquerda nem tem direita. Essa PEC aí, ela ofende o cidadão comum, ela ofende o bom senso. Então, é isso que mobiliza as pessoas. Não é nem show de artista e nem movimento de partido. Os partidos, o único partido hoje que tem condições de reunir gente na rua é o PL do Bolsonaro. Muito mais por causa do Bolsonaro do que pelo PL, mas é o único partido. O resto não tem condições. As manifestações que o PT e a esquerda tentaram fazer recentemente foram fracassadas. E essa contra a blindagem, contra a anistia, foi um sucesso no país todo, especialmente no Rio e São Paulo, porque a sociedade estava absurdamente revoltada com o que estava acontecendo no Congresso. Otávio. Hoje é um dia da vingança no Senado, porque enterraram a PEC da blindagem. Está ali o senador Otto Alencar, que disse que ia enterrar numa cova bem funda. Então, eu comecei a assistir a sessão achando que fosse um funeral. Mas não, era o Dia dos Mortos no México, porque eles enterraram com uma festa, com um gosto, e todo mundo se revezava para falar. O senador Omar Aziz lembrou, olha, aqui nesse país, brasileiro não tem direito à certidão de nascimento. Nós temos passaporte vermelho. Então, que história é essa que deputado não tem prerrogativas? O relatório do senador Alessandro Vieira foi impecável. Proteção contra palavras, contra opiniões e votos, essa proteção já está na Constituição.
outros vieram a falar, e aí até deputados, senadores bolsonaristas, como a Elisa Claverry ressaltou, que haviam passado um pano dizendo que era boa a medida, pegaram o microfone e começaram a fazer selfie detonando. Então você vê que a sessão começou perto de 9 horas, terminou agora e foi uma celebração, no meu entender, expondo um vexame da Câmara, um vexame da gestão Hugo Mota. E mais, no meio, no início, o senador Otto Alencar estava lendo a presença. Primeiro a falar, segundo a falar, o oitavo era o Renan. Aí o Renan falou, eu gostaria de dar uma... Eu quero lembrar que hoje vai ter na Comissão de Assuntos Econômicos a votação de um projeto de lei que trata da isenção do imposto de renda até 5 mil. A gente tem que lembrar que esse é a segunda exposição de um vexame da Câmara, porque a Câmara, que aprovou a PEC da blindagem, está segurando esse projeto da isenção do imposto de renda, que é de interesse do governo e também de quem ganha até 5 mil, portanto, o interesse também desses trabalhadores de ficar isento do leão. É a anistia que interessa, porque é a anistia do leão. Vai anistiar quem ganha até 5 mil do leão. E aí, sabe qual é a crueldade? Lá no jornal eles usavam assim, quando a gente ia fazer a manchete, falavam, não, dá uma viradinha de faca. Aí você botava a manchete mais... Sabe qual é a viradinha de faca? As duas medidas que hoje foram debatidas têm as digitais do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. A PEC da blindagem nasce no gabinete do Arthur Lira e o projeto de lei do imposto de renda está enterrado aonde? No gabinete do Arthur Lira, que ele é o relator e não anda na casa. Então você tem ali o enterro da PEC da blindagem e a ressurreição do imposto de renda, pelas mãos do adversário do Arthur Lira, Renan Calheiros. Isso aqui. Que não quer que o Arthur Lira seja senador, que é o objetivo eleitoral dele no próximo ano. Então, hoje foi um dia em que o Senado expôs um duplo vexame da Câmara. Que foi cavado pelos deputados. Seus próprios pés. Assim, só para deixar isso claro. E eu não sei, repito aqui sempre, se não tivesse essa repercussão toda, se o Senado iria se posicionar dessa forma tão firme e tão rápida, como adulto na sala, para resolver o que o Jardim de Infância da Câmara resolveu fazer às custas do país, que é uma proposta que visa a impunidade, criar uma casta de políticos de intocáveis. É disso que se trata o que estava em discussão. Então, o Senado também aproveitou a repercussão para, como eu disse aqui ontem, recalcular a rota e dizer nós vamos resolver isso aí, porque nós estamos do lado da sociedade. Afinal de contas, fomos eleitos por ela. Boa tarde, Thomas. Boa tarde, Sadi. Boa tarde a todos. Boa tarde, assinante de novo. E eu acho que tem uma questão, assim, Sadi, nessa discussão, o Estúdio I fez entrevistas com o líder do PL, Sócrates Cavalcante, fez com o relator da proposta, que era o Cláudio Cajado, e todas as vezes você fazia a mesma pergunta. Falava assim, mas isso a sociedade está falando, as pessoas na rua, quando você vai no mercado, perguntam isso. Essa era uma constante das suas perguntas. E o sujeito dava aquela enrolada. O deputado Sócrates nem enrolou, falou, claro que não é de intimidade do eleitor, é uma pauta nossa. É uma pauta nossa, mas a questão toda é... E isso tudo bem. Na semana passada estava tudo bem você simplesmente dar uma banana para o que as pessoas pensavam. E aí veio o domingo. E eu acho que, de novo, assim, se não tivesse acontecido o domingo, não ia ter acontecido a sessão de hoje, essa unanimidade hoje do Senado. Sim. Convencido disso. Eu também. Poderia, assim, eu acho que é fundamental explicar isso. Assim, foi domingo que enterrou isso aqui. Mais do que isso isso não é, como disse o Bombeiro, não é esquerda, direita, foi um ato, claro, assim, de muito pouco tempo, né, desorganizado, no sentido que foi em três dias, e que falou, olha, não, isso aqui a gente não aceita, basta, sabe? E o Senado hoje está no jogo, o jogo político do Senado está lá fazendo a sua, mostrando o adulto na sala, nós não somos assim, nós somos diferentes e tal. Às vezes são, às vezes não são, mas eu acho que é simplesmente assim, quem fez a diferença foi a população na rua. Eu acho que isso é importante entender que, pelo menos assim, uma parte do Congresso continua escutando o que está acontecendo nas ruas. E uma coisa interessante,
sobre o salário mínimo, os 5 mil de isenção, a gente corre o risco de a Câmara, para não perder o gancho, aumentar essa isenção. Aumentar essa isenção e criar um problema terrível para o governo, né? Mas corre o risco. Agora, Ana, é claro que a gente sempre repete aqui, o Congresso político tem medo de rua porque tem medo de perder eleição. Havia um entendimento muito claro, isso ficou muito claro para mim, assim, cobrindo Brasília e conversando com os deputados, que eles estavam à vontade, eu sempre disse isso aqui, eu estava muito impressionada com como eles estavam à vontade para defender essas pautas à luz do dia, porque a gente fala assim, no escurinho do plenário, ali no fim da noite. Não, não. Esses debates estavam sendo feitos às claras, como você acabou de lembrar, em entrevistas, o relator dizendo aqui, defendendo o voto secreto, 1h da tarde. Não era de madrugada. Não. Então, assim, eles estavam muito certos de que não haveria uma repercussão para impedir essa boiada de passar. E tinha um entendimento também de que havia um acordo com setores do Senado. Então, é importante a gente fazer essa linha do tempo também. Boa tarde para você, Ana. Você que está ao vivo com a gente. Pois é, André, de certa maneira, o que o Congresso vinha fazendo é se aproveitar de uma apatia não só do eleitor, mas dos brasileiros, que nos últimos tempos realmente manifestações de rua tinham ficado, de certa maneira, restritas a um grupo que sempre apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro, algumas pautas mais difusas. E dessa vez a gente viu uma indignação que motivou a população indo para a rua. A indignação por, mais uma vez, o Congresso está decidindo algo que é apenas do interesse dos próprios parlamentares. E a Câmara jogou um jogo que achava que estava combinado com o Senado, e até certo ponto estava. Porque no Senado, inclusive, a gente viu, mesmo depois de domingo, a gente viu movimentações para tentar salvar o texto. Não só do presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, como até o senador Sérgio Moro, quem diria, fazendo propostas de mudar para alguns tipos de crime, a possibilidade de crimes contra a honra, a possibilidade dessa autorização exclusiva do Congresso, e que acabou caindo por terra, porque, como o senador Alessandro Vieira, que a gente está vendo aí, explicou muito bem, já existe proteção para os parlamentares, para aquilo que eles falam. Então, o que a gente viu foi uma tentativa ainda de salvar um texto. E isso também combinado com presidentes de legendas, algumas legendas, que de domingo para cá, vários presidentes depois foram pulando fora desse barco. Então, a gente vê que no Congresso, o que mobilizou, o que fez a diferença, o que fez essa sala aí da comissão ficar cheia, foi a mobilização da rua e das pessoas. Então, assim, a população tem que estar sempre alerta, porque é isso que a gente está vendo. Era uma tentativa também de dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo fez um gesto no início da semana com aquela decisão, que tem maioria, de limitar a corte, a autorização de busca e apreensão nos gabinetes, no Congresso e nos apartamentos funcionais, nos imóveis funcionais, mas, de qualquer maneira, foi algo que deixou a população muito indignada. E a segunda derrota da Câmara muito feia, porque teve aquela do aumento do número de deputados, que também, por uma mobilização em rede social, acabou sendo vetada, e o Congresso não quer trazer aquilo à baila novamente para votar, porque já viu que isso é realmente uma perda muito grande em termos de imagem, especialmente para os deputados. Os senadores que acabaram aprovando já avisaram que também não querem mais tocar nesse assunto. A gente está aí há pouco mais de um ano das eleições, é uma demonstração de que o eleitor e a população tem que estar sempre alerta com o que acontece no Congresso, Andréia.